Ainda falando sobre a relação entre Brasil e os Estados Unidos, durante o anúncio do plano de socorro ao tarifaço, Lula afirmou que o Brasil respeita os direitos humanos. A fala foi depois da divulgação do relatório em que os Estados Unidos acusam o judiciário brasileiro de minar a liberdade de expressão. Vamos ouvir. Os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. É assim com a América Latina, é assim com o mundo árabe, é assim com os russos, é assim com o país asiático. E o Brasil não tinha, efetivamente, nenhuma razão para ser taxado e tampouco aceitaremos qualquer pecha de que no Brasil nós não respeitamos os direitos humanos. E que o julgamento nosso, está sendo feito de forma arbitrária. Na verdade, o que nós estamos fazendo é aquilo que é feito apenas em país democrático, julgando alguém com base em provas coletadas em testemunhas e com total direito de presunção de inocência. Isso é democracia elevada à sua quinta potência, coisa que eu não tive quando eu fui julgado. Falar de direitos humanos no Brasil já foi importante em outras épocas. Mas agora, antes de falar em direito humano no Brasil, tem que olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. Se for preciso brigar, a gente vai brigar. Mas antes de brigar, a gente quer negociar. Pedro Venceslau, é hora do governo brasileiro parar e tentar o diálogo, conversa, e como o próprio Caio Junqueira falou, um diálogo direto? O governo está aberto para esse diálogo direto, o presidente Lula falou isso, mas é uma situação muito difícil para o governo brasileiro, porque não há como o presidente Lula não reagir a medidas como essas tomadas agora pelo governo norte-americano, de sanção a um representante do Ministério da Saúde, uma sanção, uma suspensão de passaporte, que pode se estender ao ministro da Saúde, que é o representante do primeiro escalão do governo brasileiro. Ainda mais depois da revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo, pela coluna Painel, de que antes desse anúncio ser feito oficialmente, bolsonaristas com contatos no Departamento de Estado norte-americano já tinham ventilado a possibilidade de que poderia acontecer a revogação de vistos de pessoas que implementaram o programa Mais Médicos no Brasil. Ou seja, fica muito claro que houve uma atuação nos bastidores, muito provavelmente, de Eduardo Bolsonaro, para que o governo norte-americano tomasse essa decisão de revogar o visto do Mozart Salles, que foi um dos criadores do programa e hoje é um dos mais próximos auxiliares do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ele é o secretário de Atenção Especial do Ministério da Saúde. Então, isso cria um clima de apreensão, porque, muito provavelmente, a expectativa, claro, é que o próprio ministro da Saúde seja sancionado com a revogação do seu visto de entrada nos Estados Unidos. É um ministro de Estado, né, que não pode entrar nos Estados Unidos. É uma decisão muito grave no governo norte-americano. Então, nesse momento, o presidente Lula não está apenas fazendo um discurso para jogar para a plateia aqui no Brasil. Também pode-se fazer essa leitura. Mas é um discurso para mostrar para os Estados Unidos que essas medidas não vão deixar o governo brasileiro e o Palácio do Planalto acuados. Porque, caso contrário, haveria ali uma sensação para a comunidade internacional de que Donald Trump pode atuar dessa forma sem que haja nenhum tipo de resposta clara dos países que são atingidos por esse tipo de decisão política que não é baseada em nenhum fator técnico, né? Não há nenhuma justificativa para que o governo norte-americano decida agora sancionar ou suspender o passaporte de um técnico que foi um dos responsáveis por criar um programa durante a gestão de Dilma Rousseff. Por que outros governos norte-americanos não fizeram isso? A relação entre Cuba e Estados Unidos nunca foi boa, mas não houve nenhum tipo de ameaça similar a essa quando o programa Mais Médicos foi implementado aqui no Brasil. Um programa que, sim, foi muito criticado, inclusive por autoridades norte-americanas, mas no âmbito da crítica, porque o governo cubano, o regime cubano, retinha parte do salário desses médicos, algo que era bastante realmente criticável. Mas a justificativa do governo brasileiro é que esses médicos iam atuar em regiões onde os médicos brasileiros não querem trabalhar.
E foi também algo que ajudou muito esses próprios profissionais cubanos que vieram aqui para o Brasil. Agora, independente do mérito do programa Mais Médicos, o governo brasileiro deve dar uma resposta política no mesmo tom. Pelo menos o próximo discurso do presidente Lula, imagino eu, não vai ser um discurso de contemporizar com Donald Trump, porque não faria muito sentido nesse momento. Se o presidente norte-americano quiser conversar com o presidente brasileiro, como disse o Caio Junqueira, isso vai acontecer naturalmente entre as duas autoridades, Casa Branca e Palácio do Planalto. Porque quando o governo norte-americano age dessa forma, ele acaba obstruindo os canais de diálogo nos escalões inferiores. É como se fosse um alerta. Não é para ninguém conversar com o governo brasileiro nesse momento. O próprio governo norte-americano sinaliza que não quer que outros escalões dialoguem, que não haja nenhum canal de diálogo em nenhuma esfera entre os dois países. Em relação ao tarifácio, então, só resta agora os setores aqui no Brasil que foram atingidos reforçarem a interlocução com os setores norte-americanos que também estão reclamando, porque já está começando a faltar hambúrguer nos Estados Unidos, porque os empresários norte-americanos já estão sentindo o peso dessa tarifa de 50%. Então, os canais todos acabaram se misturando, né, Leandro?